Fala, meus amigos, minhas amigas, seja muito bem-vindo. Você está no canal Dev à Deriva no YouTube e é com enorme satisfação que eu venho aqui trazer para vocês a nossa primeira videoaula do canal, que será um mini curso de programação front-end. Então a gente vai estar aí criando um projeto em HTML, CSS e JavaScript que você pode estar usando para aprender bastante coisa interessante que você vai utilizar durante sua carreira, assim como também está criando um projeto que você pode adicionar ao seu portfólio e colocar no seu currículo, tudo bem? Nós temos aí então o nosso mini curso de programação front-end, e que o tema principal será Introdução a métodos de manipulação de arrays no JavaScript. Entre os tópicos que serão abordados no nosso mini curso, nós temos a criação de uma página simples, utilizando apenas HTML e CSS puros. Nós iremos aprender alguns dos métodos de manipulação de arrays mais comuns no JavaScript. Nós iremos também realizar o consumo de uma API. Nós iremos também aprender a fazer a manipulação do DOM, utilizando recursos do JavaScript. E uma seção bônus, nós iremos estar salvando o nosso projeto em um repositório no GitHub. Eu vou fazer aqui passo a passo. Espero que você aprenda alguma coisa com esse vídeo e vamos começar. Então, pessoal, vamos dar início aí à construção da nossa aplicação. Eu já criei uma pasta aqui chamada ArrayMethods, que é o assunto do nosso curso. Aí eu vou adicionar um arquivo index.html, assim como também iremos precisar de um styles.css e um arquivo chamado script.js para o nosso querido JavaScript. No index.html, nós vamos começar por ele. Aqui no VS Code nós temos um autocomplete, né, onde você digita exclamação e dá tab. Já temos aí um documento formatado completo para a gente poder trabalhar em cima dele. Primeiramente nós vamos linkar o nosso HTML com os nossos outros arquivos que estão aí no projeto. Que no caso vai ser primeiramente uma tag link para o nosso styles.css. Essa tag a gente coloca ela no head, tá bom? E aqui no body nós teremos o script, .src. A gente vai chamar aqui o arquivo script.js. Lembrando que esse script ele vai no final aqui do body, tá certo? E aqui no body, gente, nós teremos um H1 com simulador de patrimônio, simulador patrimonial, perdão. Isso aqui também vai ser o título da nossa aplicação. Então a gente vai aqui no head também, vai colocar uma tag title e vamos adicionar simulador patrimonial, esse é o título da nossa aplicação. E nós vamos criar aqui dentro também uma classe container, vai ser uma div comum, uma classe container. E nós teremos uma section, onde nós teremos os nossos botões. São 5 botões. Então, para duplicar a linha, nós temos aqui um atalho no VS Code que é aperta Shift, segura Shift e Alt, aperta para baixo. As linhas vão duplicando, tá? E aqui nos botões nós vamos digitar os textos. Adicionar usuário ou pessoa, tanto faz. Duplicar patrimônio. Teremos só os milionários. Ordenar. Teremos também soma dos patrimônios. Beleza? Nós teremos também aqui dentro do container uma tag main, onde dentro dela teremos um texto. H2, pessoa e patrimônio. Porém, como um pouco mais para frente aqui na nossa construção da aplicação, nós vamos precisar separar esses dois visualmente, nós precisamos colocar esse pessoa dentro de uma tag span. Em breve vocês vão ver o efeito disso aqui, tá? Vou mostrar para vocês quando a gente estiver estilizando a página com CSS, tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse aqui já é o nosso HTML. Nós não vamos fazer mais alterações nele, a não ser de forma dinâmica, mais para frente do curso, no nosso
script.js, o nosso JavaScript. E as mudanças que a gente fará aqui no JavaScript, utilizando manipulação de DOM, irão ser refletidas na tela, porém de forma dinâmica. Tá bom, pessoal? E agora vamos ver como é que está ficando nossa aplicação na tela. Para isso, a gente clica com o botão direito nela, e o VS Code tem uma extensão chamada Live Server, que habilita essa opção aqui, ó, Open with Live Server. Vou até mostrar para vocês aqui, para quem não tiver, você clica nessa caixinha aqui chamada Extensions, e você pode procurar Live Server, né? Vai aparecer essa primeira opção aqui, ó, Live Server. Você instala ela, o meu já está instalado, então você pode instalar ela aí no VS Code, e aí você vai ter essa opção aqui habilitada, Open with Live Server. Vamos clicar. Pronto, gente. Nós já temos aqui a nossa tela bem básica. E pela parte do HTML, é só isso mesmo, como eu disse. Terminada a parte do HTML, vamos agora fazer o nosso CSS, nossa estilização. Antes de tudo, pessoal, a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de zerar o CSS. A gente passa aqui 3 propriedades, que seriam Box Sizing Border Box, Margin 0 e Padding 0. Antes de salvar, eu vou mostrar para vocês como é que está ela agora, a página. Ela está assim. E depois que a gente salvar essa opção, veja como fica. Tá certo? Então a gente vai agora fazer uma estilização básica no body, onde a gente vai primeiro colocar a fonte do documento, que seria fonte family. Eu vou estar usando aí a Arial, tá? Um pouco melhor do que essa que eu estou usando no computador default. E agora eu vou usar aqui display, flex. A intenção, gente, é tirar essa parte aqui do cantinho da tela, tá bom? A gente vai pegar a nossa aplicação e vai colocar ela mais no meio aqui, tá bom? Display flex, flex direction, column, para que os elementos fiquem dispostos verticalmente, né? Como vocês podem ver. E nós vamos também alinhar Align Items Center, para a nossa aplicação ficar centralizada na página, tá bom? Nós temos agora também o H1, que é o nosso texto principal. Deixa eu colocar aqui no canto. Para o nosso H1, gente, nós iremos... Deixa eu ver. Nós iremos afastar um pouco ele do topo da página. Nós vamos usar margem top. Deixa eu ver, 50 pixels. Tá bom? Agora o container. Eu quero afastar um pouco o container do texto, de cima, né, no caso. Margem top 20 pixels, deixa eu ver. Para afastar o botão e essa linha aqui do texto principal, tá bom? Colocar um pouco para baixo. Não é só isso que vai na tag do container, mas aos poucos a gente vai colocando, tá bom? Deixa eu abrir um pouquinho mais para ter um pouco mais de espaço. Vou estilizar agora a tag H2. Eu deixei assim, pessoal, os dois arquivos na mesma tela, para a gente poder ter uma melhor visualização, tá? Em tempo real do que a gente está realmente mexendo. O H2, esse texto aqui, ó. Esses dois elementos estão separados porque eu coloquei essa tag span aqui em um deles, tá bom? E para facilitar mais ainda o trabalho, eu vou dar uma dica para vocês. Para a gente visualizar melhor o elemento do CSS, o elemento do HTML que a gente está trabalhando com o CSS. Então seria, eu vou colocar uma borda nesse elemento, um px solid, colocar red, vermelha, vou colocar uma borda vermelha para a gente poder visualizar aqui pessoa e patrimônio. Tá? Eu vou colocar top. Deixa eu ver, 20 pixels. Deixa eu ver se margem top é melhor. Funciona. Certo. Eu também quero display flex. De início vai ficar assim, você vê que zerou o espaço. Mas agora, quando você coloca o display flex, você habilita outras opções. Algumas opções não funcionam se você não tiver habilitado o display flex. Uma delas, por exemplo, seria o Justify Content. Eu vou usar o Space Between, que é para afastar os dois, colocar um em cada ponta.
Eu também quero um comprimento nele. Eu vou dar o comprimento dele de 500 pixels. Voltando aqui no container. Deixa eu colocar uma borda nele para vocês visualizarem o que a gente está trabalhando aqui. Border 2px solid yellow. Deixa eu colocar green, aliás, verde. Opa, green. Ah, meu Deus. Aí, ó. O green é isso tudo aqui, ó. Ou seja, os botões e essa caixinha de texto estão sendo estilizadas através da classe container, certo? A gente vai usar display flex. Flex direction column para eles ficarem dispostos verticalmente. A gente vai usar. Agora eu vou improvisar aqui, deixa eu ver. Align item center, deixa eu ver se é isso. Pronto, gente, é isso que eu quero, tá bom? Essas bordas aqui eu gosto muito de usá-las para estilizar a página, mas depois, evidentemente, nós vamos removê-las. E aqui no H2 eu também quero colocar um border top. Opa, border top de 2 pixels solid. Vou colocar 000 que é preto. Tá bom? Vai ficar assim, ó. E também nós precisamos estilizar os botões. Button, eu vou colocar simplesmente um padding de 10 pixels. Só com isso você já consegue aumentar o tamanho do botão. Só que agora eu vou também querer mudar a cor de fundo da nossa aplicação. Eu não vou querer mais branco, eu vou colocar uma cor clara, tá? Background color. Deixa eu ver isso aqui agora, D6 BEAD. Pronto, gostei dessa. Por enquanto, é só isso para o nosso CSS. Depois a gente vai precisar voltar no CSS para fazer alterações nos elementos que nós vamos adicionar de forma dinâmica, utilizando manipulação do DOM pelo JavaScript. A gente pode colocar uma bordinha nele, né? Border px solid black mesmo. Vou colocar um border radius. Opa, border radius, vou colocar bem discreto, 5 pixels. Deixa eu ver se assim fica um pouco melhor. Eu posso até mudar. Agora, pessoal, vamos dar início aí à construção do código do nosso JavaScript do projeto. Eu acho até melhor deixar o HTML aqui, porque a gente vai precisar das tags, tá bom? Para pegar os elementos, para a gente fazer a manipulação de DOM. E como que a gente faz isso? A gente cria, por exemplo, const add user btn. A gente está fazendo uma referência ao botão. Então, a gente vai fazer assim, document.getElementById, e aí nós vamos colocar aqui dentro o ID do elemento. Esqueci de adicionar os IDs, né, pessoal? Perdão, a gente vai adicionar os IDs. Add user para esse botão. Para esse aqui a gente vai usar o double. Deixa eu ver, double elf. Aqui a gente vai usar o ID only millionaires. ID. A gente vai usar aqui sort total wealth, que é a soma dos patrimônios de todas as pessoas que estão ali na lista. Então, vamos voltar aqui para o JavaScript. Esse addUserBTN, uma const aqui do JavaScript que está fazendo referência a um elemento do HTML, tá, pessoal? Obviamente, ao botão de adicionar usuário. A gente vai colocar o ID add user. A gente vai fazer isso para todos os botões. Const double wealth btn igual a document.getElementById double wealth const only millionaires btn igual a document .getElementById only millionaires. E const sort btn
igual a document.getElementById, sort, vai ser um pouco mais simples, const total wealth btn, document.getElementById, total wealth, Precisamos agora também chamar o main. Esse main é essa tag aqui do HTML, então a gente precisa atribuir o id main para ela também. Igual a document.getElementById, passando o id main. E agora, pessoal, eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer antes de começar a digitar o código de fato. Tá aqui a página da gente. Nós precisamos pegar os dados dessa API, fazer uma formatação, onde a gente vai estar retirando aqui o nome e o sobrenome dessa pessoa. Essa API, o que ela faz? Ela retorna para a gente um usuário fictício, contendo vários dados sobre um personagem, vamos dizer assim. Então toda vez que você reiniciar a página, você vai ter um personagem diferente. E você tem diversos dados. Você tem o gênero, você tem o nome, você tem o endereço, você tem o fuso horário, você tem e-mail e você tem diversos dados. Porém, para nossa aplicação, nós só vamos precisar de dois deles, que seria o name first e o name last, que é basicamente nome e sobrenome dessa pessoa. Então a gente vai pegar o link dela e vai começar a digitar o código. Primeiro nós vamos fazer aqui um array, vamos criar um array vazio, que vai receber alguns objetos de usuários depois. Porém tem um detalhe, esse array ele não pode ser um const, porque ele vai receber alguns objetos aqui de forma dinâmica. Ao passo que a gente vai utilizando nossa aplicação, esse array vai sendo alterado. Então isso aqui não pode ser um const. Vou trocar para let. A primeira função do nosso aplicativo será essa aqui, function, que eu vou chamar de fetchPerson. Ela tem basicamente o intuito de pegar aquele usuário que vem da API, fazer transformações nele e criar o objeto, que será retornado para a página. O que a gente quer, na verdade, é quando a gente atualizar a página, a gente vai retornar um usuário com o nome e sobrenome no canto de cá e o patrimônio, que vai ser um valor no canto de cá. Então, o nosso primeiro objetivo aqui na aula em relação ao JavaScript será esse. Nós iremos pegar esse usuário da API, fazer algumas transformações nele e devolver aqui na página um objeto que vai conter nome, sobrenome e o patrimônio. E para isso a gente vai precisar usar uma promise, ou seja, uma função assíncrona. Você tem que passar esse termo async. Vamos criar uma const para res, vai ser a resposta que a gente vai estar recebendo do servidor, da API no caso. Vai ser uma await, para a gente poder estar respondendo essa requisição assíncrona, respondendo essa promise. Fetch, que é uma função do JavaScript que a gente pode estar utilizando para pegar dados de APIs, tá bom? E nós vamos aqui passar o link da nossa API. Não sei se eu já peguei, deixa eu pegar aqui novamente. Porém, para trabalhar com esses dados aqui no nosso projeto, no arquivo do JavaScript, nós precisamos pegar esses dados e transformá-los em formato JSON. E para isso a gente vai fazer isso aqui, const data, vai ser await res.json. Vamos conferir se está retornando para a gente os dados corretos. Console.log data. Vamos chamar a função fetchPerson. Vamos aqui no console. E como vocês podem ver, tem um objeto sendo retornado aqui para a gente, onde ele devolve essas duas chaves aqui, info e results. A gente vai precisar da chave results, informações que estão contidas aqui dentro. E aqui tem outra chave, que é uma chave 0. E dentro dele nós temos alguns dados que remetem a esse usuário aqui que a gente está recebendo da API. Com os mesmos dados que tem aqui, a gente está recebendo aqui no browser. A gente vai precisar name first e name last.
Agora vamos pegar o user. Const user recebe data.results 0. Vamos conferir. Já viu que está sendo retornado. O usuário está sendo retornado. Vamos pegar agora o name. No caso, o primeiro nome e o sobrenome. First e last. E agora nós já vamos começar a criar o nosso objeto, que vai ser passado depois para o nosso array UsersData. Vamos chamar esse objeto de new user. Ele recebe um objeto que terá name. Para isso a gente vai usar essa sintaxe, onde aqui a gente pode passar o código JavaScript. Será user.name.first. E para completar, nós iremos pegar user.name.last. Vamos conferir. Pronto, já temos aqui agora o nome e o sobrenome desse usuário, que são basicamente os dois únicos dados que a gente vai estar recebendo dessa API para estar usando aqui na nossa aplicação. Nós teremos também outra propriedade aqui no objeto do usuário, porém será money. E esse money não será retornado da API. Ao invés disso, nós iremos usar funções matemáticas do próprio JavaScript para estar gerando esse número para a gente de forma automática. Nós iremos usar math.floor, que é uma função que ela arredonda números decimais, transformando-os em números inteiros, fazendo a aproximação matemática. Vamos também usar math.random, que é uma função que gera um número aleatório entre 0 e 1, toda vez que ela é chamada. E vamos multiplicar isso aqui por 1 milhão, porque a gente quer um número que seja um número alto. E se a gente simplesmente usar aqui o math.random, a gente vai ter o número apenas de 0 a 1. Então, para a gente estar gerando um resultado que vai de 0 a 1 milhão, a gente precisa multiplicar essa função por 1 milhão, tá bom? Então agora a gente basicamente já tem o nosso usuário aqui criado. O que a gente precisa fazer agora é dar um jeito de pegar esse usuário, esse objeto, e adicionar ele aqui dentro desse array. E para isso, a gente vai ter que criar uma nova função. Vou dar o nome de addUser. Ela recebe um objeto. O que ela faz? Ela vai no array e faz um push com o objeto que ela recebe. E aqui nós iremos chamá-la, addUser, passando o nosso objeto newUser. Para terminar, a gente tem que criar uma nova função que vai gerar dados novos na página toda vez que a página for atualizada no browser. Eu vou chamar de refresh page. Ela vai ser chamada aqui. A gente vai criar essa função, function refresh page. E ela recebe um parâmetro default, que nós vamos chamar de data, que é o users data. Mas o que seria um parâmetro default? Caso você chame essa função e não passe nenhum argumento, automaticamente ela vai receber essa propriedade data, que por sua vez recebe os dados aqui desse array UsersData, tá bom? Vamos seguir. E essa função refreshPage, ela já vai ter que fazer alguma manipulação no DOM para gerar os dados toda vez que a página for reiniciada. A primeira coisa que a gente vai fazer é main.innerHTML. A gente pode pegar aqui, copiar e colar, porque é exatamente isso que a gente quer. Vamos abrir aspas. Isso aqui vai servir para a gente estar inserindo esse elemento de forma dinâmica no HTML. Tá certo? Aqui, ó, innerHTML. A gente vai inserir esse elemento no HTML, aonde está o id main, que a gente já pegou aqui, né? Fazendo referência a essa tag main aqui. Então, toda vez que essa função for chamada, esse elemento será inserido aqui dentro. No futuro, inclusive, a gente vai poder remover esse texto aqui, porque ele já vai ser inserido de forma dinâmica. Então, a gente não vai mais precisar disso aqui que está escrito no HTML. Mas, por enquanto, deixa ele aí, que a gente ainda vai precisar por enquanto. Tá? E agora, pessoal, a gente vai usar o nosso primeiro método
de array aqui da nossa aula, que é o for each, tá certo? O for each é o método de array, então vamos passar um array data, que é o parâmetro que a gente recebe, data.forEach. O for each ele recebe uma função callback que pode conter até 3 elementos: o item, o índice, que é o index, ou, aliás, e o array, né? Ele pode conter esses 3 elementos. No nosso caso, nós só iremos utilizar um deles. Como é um só parâmetro, a gente não precisa desses parênteses aqui, tá bom? Pode ficar só ele na função callback do método for each. A gente vai abrir aqui uma arrow function. A gente vai criar uma div element, um elemento div que eu vou dar o nome de div element, igual a document, para a gente acessar funções de DOM, ponto create element, div, beleza? Tem que estar entre aspas. Agora nós iremos adicionar uma classe nesse elemento para a gente estar podendo lidar com ele mais tarde no CSS. Div element.classlist.add person div element.innerHTML para a gente inserir texto dentro dele, tá certo? Igual a gente vai chamar aqui um template string, gente, porque nós iremos escrever código JavaScript aqui dentro desse texto, tá bom? Então não será somente um texto. Quer dizer, o resultado disso aqui será um texto, mas aqui no JavaScript iremos escrever funções e propriedades do JavaScript que serão posteriormente convertidas para texto. Então nós iremos chamar aqui essa sintaxe. Isso aqui habilita que a gente possa escrever código JavaScript aqui dentro, beleza? Então aqui a gente vai ter item.name, o item.money. Só tem mais um detalhe que é a gente vai ter que colocar esse span aqui, porque senão o CSS não vai funcionar. A gente precisa que o CSS enxergue esses dois elementos de forma separada. A gente vai pegar esse elemento, main.appendChild, a gente vai fazer um appendChild desse elemento na tag main. main.appendChild div element. Eu queria explicar brevemente o que acontece por debaixo dos panos quando nós fazemos isso aqui. Eu vou abrir um comentário aqui no HTML. Lembrando que esses comandos serão executados em sequência. Então, primeiro esse, depois esse e assim por diante. A primeira coisa que ele vai fazer é criar um novo elemento div. Ou seja, um elemento div, como todos nós conhecemos no nosso lindo HTML. Depois, esse comando vai adicionar uma nova classe a esse elemento, class, igual a person. Essa linha aqui, ela está adicionando texto, vamos supor, João Augusto. E o patrimônio, vamos colocar qualquer valor aqui de 6 dígitos. Assim que esse elemento foi criado, ele ainda não está no nosso DOM. Ele está ali na memória do programa. Então a gente ainda precisa pegar esse elemento e passar ele para a nossa tag main, para que ele possa finalmente ser refletido na nossa tela e podemos visualizá-lo. Então quando a gente roda esse último comando, o appendChild, ele vai inserir essa child aqui dentro, ó. Tá bom? Vamos supor que o nosso array tenha const new user, que é o nosso array, possua 3 elementos, que são os 3 objetos aqui. Então, para cada objeto desse, será feita uma iteração dessa completa e será retornado um novo elemento. Esse elemento que a gente está criando aqui. E agora nós iremos fazer o teste. Como essa função está sendo chamada 5 vezes, a expectativa é que lá na tela apareçam 5 resultados diferentes. Vamos olhar? Certo. E agora a gente precisa, evidentemente, fazer a formatação desses dados. A gente vai separar esses elementos, colocando cada um em sua respectiva coluna. Evidentemente, a pessoa aqui do lado esquerdo e o seu patrimônio do lado direito, aqui no cantinho, tá? E nós iremos também transformar esse número em um valor que remete a um valor monetário. Isso será feito através do uso de uma expressão regular, ou uma regex, como é mais conhecida aqui no JavaScript. Beleza? Vamos lá então. Bom,
para a gente fazer a modificação visual dele, a gente vai ter que, evidentemente, usar o CSS. E qual é a classe mesmo que a gente deu para esse elemento? Aqui, ó, person. Até tinha mostrado para vocês aqui, não foi? Como que essa classe é inserida de forma dinâmica nesse elemento. Então vamos chamar a classe person. Uma coisa que eu gosto de fazer, isso é um vício meu, né? Uma mania que eu tenho, de sempre colocar uma borda no elemento para visualizá-lo de forma com mais clareza, tá, gente? Para saber aonde que eu estou trabalhando de forma mais precisa. Temos aqui a nossa caixinha do nosso texto. Agora iremos separar esses elementos. Iremos usar display flex, né? Como esse aqui, por exemplo, justify content. Eu vou usar space between. Beleza, pessoal. Olha que maravilha. Agora eu vou remover essa borda. E agora precisamos formatar esse elemento item.money utilizando uma expressão regular, um regex, tá bom? E para isso eu separei um link aqui, que eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, que é essa página aqui do Stack Overflow, tá? Short and Fast Solution. Essa linha de código aqui, ó, gente. A gente só vai precisar desse pedaço. E vamos criar uma nova função, que vamos chamar de, deixa eu ver, format function, format number regex, ou só format number mesmo, tá bom. Ela recebe um número, né, que será modificado, irá retornar return o number, que foi o parâmetro que a gente passou, ponto, a expressão que a gente pegou lá, tá? E agora para a gente formatar esse elemento, é bem simples. A gente vai tirar aqui, vai passar a função format number, e aqui dentro nós iremos passar item.money. Vamos ver se funcionou? Pronto, deu certo. Agora eu só queria adicionar aquele símbolo do R cifrão, para deixar em reais. E digita aqui simplesmente um RS. Vamos ver como é que fica. Certo, mas eu queria formatar um pouco ainda, tá bom? Eu quero colocar uma tag strong nele, para ele dar uma destacada. Bora ver. Certo, agora a gente tem que resolver isso aqui no CSS. Para ele ficar junto aqui do número, obviamente, né? Está muito desorganizado, não pode ficar dessa forma. Puxar para cá. E eu vou criar um novo span, para criar um elemento a mais no CSS. Fazer dessa forma. Deixa eu ver. Pronto. Colocamos aí uma formatação no RS, beleza? Vamos seguir. Seguindo aí com a construção do nosso aplicativo, nós iremos fazer agora a função que vai dobrar o patrimônio. Double wealth. Vou chamar assim, tá? Basicamente ela vai fazer o que esse botão aqui está pedindo, que é o duplicar patrimônio. Ou seja, quando a gente clicar nesse botão, o dinheiro que está aqui, ele irá dobrar, tá? E para isso, a gente vai ter que usar o método map do JavaScript. Mas antes de começar, eu queria mostrar aqui rapidinho como que funciona esse método. Então aqui a gente tem na documentação um bloquinho para a gente poder testar aqui o código e tal. Aqui é o site MDN, tá? A gente pode fazer um teste aqui. Const array. Vamos colocar uns valores numéricos aqui. 2, 4, 6, 8 e 10, tá bom? Deixa eu ver, então nós vamos criar um novo elemento. E esse elemento vai receber o resultado do array original com o método map. E o map, ele recebe uma função callback. A gente passa um parâmetro. E para cada iteração desse loop, que o map é um loop, né? Ele vai iterar por cada elemento que está presente no array, passando uma função. No caso, a gente vai multiplicar cada item desse por 2. Vamos ver o resultado. A gente tem um novo array sendo criado, mas com os elementos do array original sendo alterados, beleza? É basicamente isso que a gente vai fazer aqui no nosso aplicativo.
Então a gente vai pegar o array original, user data, e aqui a gente só pode alterar o array original porque nós estamos passando essa função, nós estamos fazendo esse map dentro do escopo de uma função. Porque se a gente estivesse fazendo, por exemplo, no mesmo escopo, se você quisesse alterar o próprio array, ele ia dar um erro. Falar que o identificador array já tinha sido declarado. Mesmo se você mudar para let aqui, ele não vai funcionar. Aí no caso a gente teria que colocar esse array, para fazer essa modificação de map no próprio array, a gente tem que passar ele no escopo de uma função. Então a gente vai criar uma função function double, onde array recebe array.map, é a mesma coisa, deixa eu copiar e colar. Tira isso daqui. A gente precisa chamar a função double console.log array. Agora funcionou, tá vendo? Voltando aqui para o nosso documento, a gente vai estar alterando o próprio array.map. E para cada item desse, a gente return. Primeiramente a gente vai ter que usar um spread aqui, um operador spread, que são esses 3 pontinhos, e eu vou trocar aqui de item para user, porque é nisso que a gente está mexendo. A gente está mexendo no user. E o user, ele é um objeto. Como a gente pode ver aqui, ó, o que a gente pode fazer com esse objeto? A gente pode pegar uma das propriedades dele e fazer modificações. A gente tem aqui o money como sendo uma das propriedades desse objeto. Então o money vai receber o valor user.money para a gente acessar essa propriedade do objeto multiplicado por 2. E para a gente conseguir ver essa modificação, a gente tem que chamar a função refreshPage, que agora a gente precisa adicionar um event listener para esse botão duplicar patrimônio. Para quando a gente clicar nesse botão, a gente está chamando essa função que faz essa modificação para a gente. Para isso a gente vai fazer const, aliás não precisa disso, só double fbtn. Posso até colocar uma seção aqui de event listeners, double fbtn, que é o elemento botão, ponto add event listener. A gente vai estar escutando o evento do clique, né? Isso aqui pode ser feito com vários tipos de eventos diferentes, tanto do mouse quanto do teclado, tipo key up, key down, key press, key up. Mas a gente vai estar usando nesse caso o clique, tá? E no clique, quando você clicar nesse botão, a função double elf vai estar sendo acionada. Não precisa passar parênteses. Vamos fazer o teste? Olha lá, ó, pode ver que quando a gente clica aqui no botão duplicar patrimônio, o nosso dinheiro dobra. Duplicar patrimônio. Então a gente tem aí o botão do duplicar patrimônio executando corretamente a sua funcionalidade. Beleza? Não é o caso, mas a gente poderia estar alterando também o nome se a gente quisesse ao clicar lá no botão. A gente poderia fazer, por exemplo, se fosse necessário, né, gente? E como eu disse, não é o caso para agora. A gente poderia fazer user.name, operador de concatenação, e adicionar um X ao nome toda vez que a gente clicasse lá no duplicar patrimônio. Bora ver? Aí, ó. Obviamente, a gente não vai usar essa funcionalidade aqui. É só para mostrar para vocês uma das opções que nós temos ao trabalhar com funções no JavaScript. Beleza? Vamos apagar aqui e dar continuidade. E agora, pessoal, vamos fazer uma função que tem como objetivo filtrar apenas aqueles que possuem mais de R$1 milhão em patrimônio. Ou seja, quando nós clicarmos esse botão só os milionários, apenas aqueles usuários que possuem mais de R$1 milhão continuarão sendo exibidos na página. Só que, obviamente, como eu tinha dito que o nosso valor máximo, pelo menos para os valores iniciais que a gente está gerando aqui na página, é de 1 milhão, então a gente só vai poder utilizar essa funcionalidade depois que a gente clicar aqui em duplicar patrimônio
ou fizer algum tipo de manipulação aqui com que faça que esses valores ultrapassem a casa do 1 milhão de reais, tudo bem? Para isso, a gente vai usar o método filter do JavaScript, tá? Function, deixa eu ver, filter millionaires. Opa. A gente vai pegar o nosso array, porque é lá que estão os usuários. Não é verdade? usersdata.filter. A ideia é bem simples, né, gente? Explicando rapidamente como funciona o método filter, a gente vem aqui na documentação e eu vou usar o exemplo que já vem aqui na página, beleza? Estamos aqui com o nosso array contendo 5 elementos, 6 palavras, tá certo? 6 strings. E a gente tem aqui o método filter sendo aplicado a esse array. Esse método, ele faz uma iteração sobre cada elemento desse, e para cada elemento ele vai aplicar essa fórmula que está sendo passada aqui na função, com o objetivo de filtrar apenas aquelas entradas, aqueles elementos que atendem a essa regra. Então aqui no caso a regra é que serão filtrados apenas aqueles elementos que possuem mais de 6 letras. Vamos ver? Olha aí. Ele acabou filtrando para a gente apenas aquelas palavras que possuem mais de 6 letras. Então aqui no caso, como a gente quer apenas aqueles usuários que têm mais de 1 milhão de reais, a gente vai passar user.money maior do que 1 milhão. Deixa eu ver se dá para colocar maior ou igual. Refresh page. Precisamos agora adicionar o Event Listener para esse botão. onlyMillionairesBTN.addEventListener. Mesma coisa, clique. Deixa eu ver o nome da função. Filter Millionaires. Vamos testar. No caso não tem nenhum, né? Porque como eu falei, os valores iniciais eles não ultrapassam de 1 milhão de jeito nenhum. Então, pronto, a gente duplicou o patrimônio. Agora que a gente clica em só os milionários, apenas aqueles que possuem mais de 1 milhão de reais em patrimônio continuaram sendo exibidos na tela. Estão vendo aí, né? Vamos fazer de novo aqui. Deixa eu ver. Duplicar patrimônio, só os milionários. Temos esses aí. Beleza? A gente pode também estar clicando no botão de adicionar usuário para a gente ter mais usuários na tela. Parece que não está funcionando. Parece que eu esqueci de colocar o Event Listener desse botão, tá, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Add user btn. Ponto. Add Event Listener. Ele vai estar escutando o clique. Né? Esse elemento, né? Add user btn. É esse elemento aqui, pessoal. Ele faz referência ao botão Add User, tá? Está lá na página. Então, quando você der o clique nele, ele vai chamar a função fetchPerson, tá bom? Vamos testar aqui. Adicionar usuário. Olha lá, estamos tendo mais usuários agora. Duplicar patrimônio. Só colocar mais alguns antes. Duplicar patrimônio. Aí agora ficou mais interessante, ó. Vou fazer aqui novamente. Duplicar patrimônio só uma vez. Só os milionários. Aí agora ficou mais interessante. Beleza? Dando sequência aí à nossa aula, iremos agora trabalhar com esse botão aqui, ordenar. Vamos colocar ele para funcionar. E qual é o objetivo desse botão? É ordenar pelos mais ricos, tá bom? Ou seja, toda vez que a gente clicar nesse botão, a intenção é fazer com que os usuários na página fiquem ordenados de acordo com a sua riqueza. Ou seja, de todos esses usuários, quando a gente clicar nesse botão ordenar, se ele já estivesse funcionando, o que iria acontecer? O José Rodrigues iria passar para a primeira colocação, porque ele é o que tem mais dinheiro. Na segunda colocação, nós teríamos o Jasper Jones, porque ele é o segundo colocado, e assim por diante. Então, a ordem de exibição dos usuários aqui na tela será correspondente ao nível de riqueza que eles possuem, de patrimônio, né, no caso.
Então, para isso, a gente vai ter que estar utilizando um método do JavaScript chamado de sort. Vamos criar uma função, function sort by richest, que é tipo ordenar por riqueza, ou pelos mais ricos. E a gente vai pegar o nosso array, que é a nossa fonte de dados. É de lá que está vindo os dados que a gente está trabalhando com eles, né? Só enfatizando. Ponto sort. E como eu venho fazendo na aula, porque o objetivo aqui é a gente entrar em detalhes nesses métodos do JavaScript, eu vou dar uma passadinha aqui na documentação para a gente ver como é que funciona esse método, tá, gente? Então a gente tem aqui alguns exemplos. Esses exemplos aqui eles são legais para vocês entenderem como é que o sort funciona se você não fizer nenhuma alteração na função callback que você pode estar passando aqui dentro do parâmetro. Então, originalmente, olha como é que esse método funciona. Se nós tivermos as strings, ele irá ordenar por ordem alfabética. Então, vamos chamar aqui, vamos apagar esse, vamos comentar essa linha para não sair o resultado dos dois. Nós temos que o array teve a sua ordem alterada, usando como regra a ordem alfabética. Agora deixa eu comentar aqui e descomentar esse aqui. Agora nós temos um array de números. Então agora o correto seria realmente aparecer na ordem numérica, não é? Vamos ver. Opa! Por que isso aconteceu? Ele só leva em conta o primeiro algarismo do número. É por isso que você tem tem 100 mil. Se você tiver dois números que começam com o mesmo algarismo, o menor vai aparecer primeiro. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, 120 mil, olha o que iria acontecer. Tá? Se a gente tiver 20, ele vai aparecer atrás ali do 21. Beleza? Mas o que é levado em consideração aqui é o primeiro algarismo do número. E aí, se tiverem dois números que se iniciam com o mesmo algarismo, o menor irá aparecer primeiro. Beleza, mas como que a gente faz para ordenar os usuários de acordo com sua riqueza, então? A gente vai ter que usar um macete aqui no JavaScript. A gente vai ter que passar dois parâmetros aqui para a função. A gente tem acesso às propriedades, tá? A.money, ela já apareceu aí. A.money menos B.money. E como sempre, a gente vai chamar a função refresh page para atualizar a página. Vamos fazer o teste? Aliás, antes precisamos fazer também o event listener lá para o botão. Qual é o nome desse botão? Sort btn ponto add event listener. Escuta o clique, né? Como já estamos acostumados a fazer. E a função seria sort by richest. Vamos ver se não deu nenhum erro. Está funcionando beleza. Agora parece que não deu nenhum erro, gente. Vamos agora ordenar. Na verdade, nós estamos ordenando ao contrário, né? Nós estamos mostrando os menos ricos primeiro, para depois ir gradualmente mostrando os mais ricos na sequência. Para mudar isso, a gente vem aqui na função e troca. A gente coloca b.money menos a.money. Vamos ver se agora funcionou. Deixa eu atualizar. Deixa eu adicionar mais alguns usuários. Vai ficar mais legal. Pronto, pessoal. Aí está o resultado. Quando nós clicamos em ordenar, os mais ricos irão aparecer primeiro na lista. Beleza, gente? Então esse é o método sort do JavaScript. E agora, para finalizar a nossa aplicação, nós temos aqui esse botão que quando for clicado, ele tem que dar para a gente a soma dos patrimônios. A ideia aqui é que a gente faça uma função que consiga pegar e somar todos esses valores aqui e entregar para a gente um valor final, que é a soma de todos eles. Beleza? E quando nós falamos de soma de elementos presentes em um array no JavaScript, o primeiro método que nos vem à cabeça é o reduce. Vamos lá então escrever nossa função, que eu vou chamar de total wealth, patrimônio total. A primeira coisa que eu quero fazer aqui na função é somar os valores dos patrimônios de cada usuário e retornar para a gente um valor único. E atribuir esse valor a essa const wealth. Para isso a gente vai chamar o nosso array, userdata, e utilizar nele o método reduce.
Como de costume, a gente vai dar uma lida na documentação do Reduce, porém eu não vou entrar muito a fundo nele, porque ele é muito complexo para ser explicado nessa aula, tá? Inclusive, é uma ótima ideia para a gente estar fazendo uma aula aí no futuro, em breve, explicando melhor os casos de uso da função Reduce. Mas para o nosso aplicativo, ela tem uma função considerada até simples, perto do que o Reduce pode oferecer para a gente. Vamos aqui então naquele site MDN WebDocs, e aqui a gente tem um exemplo que é dado pelo próprio site, onde a gente tem um array que contém 4 elementos que são números, e a gente tem tudo isso aqui. Basicamente ele funciona assim. Nós temos aqui um acumulador e um current value. O reduce é o método que vai iterar por cada elemento desse array, pelo 1, pelo 2, pelo 3 e pelo 4. E olha como é que ele funciona. Ele tem um valor inicial que é 0. Ele vai, a partir desse valor inicial, somando os valores que estão aqui no array e acumulando. Lembrando que estamos começando aqui com o valor inicial 0. Vou mostrar para vocês rapidinho os parâmetros que podem ser passados para o Reduce. O Reduce pode receber até 4 parâmetros, sendo 2 obrigatórios e 2 opcionais. Temos o callback, que é a função que é executada em cada valor no array. O acumulador, que é o valor inicial. Nós temos o valor atual, que é opcional, que é o índice do elemento atual que está sendo processado no array. E temos aqui o valor inicial, que também é opcional, que é o valor a ser usado como o primeiro argumento da primeira chamada da função callback. Então, basicamente, aqui nós temos que o nosso valor inicial é 0. Então, a soma vai começar do 0, entendeu? E vamos iterar por cada item. Aqui no primeiro item, o valor corrente, o current value é 1, e o accumulator, que é a soma, que é 1 também, porque até agora só temos um 1. Quando ele passa pelo 2, o current value agora é o 2, e o accumulator é 3, que é a soma de 1 mais 2, que é a maneira como a função foi escrita. Ou seja, a cada iteração nós temos a soma do acumulador mais o valor corrente. Quando a gente passar pelo 3, o current value vai ser o 3, e o accumulator vai ser a soma de todos os outros elementos anteriores. 1 mais 2 mais 3, que dá 6. E na última iteração, o current value é 4, e o accumulator é a soma de todas essas iterações anteriores. Ou seja, 6 mais 4, que dá 10. Vamos conferir o resultado? 10. Para mostrar uma coisa para vocês. Se a gente colocar 10 aqui, o que vai acontecer? Ele vai começar somando do 10, tá? Então o resultado vai ser 20. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa função Reduce. Aqui nós só iremos passar 2 parâmetros, que é o ACC, que significa acumulador. Porém, o segundo parâmetro da gente terá que ser nosso item. O nosso item é o user, porque a gente precisa extrair o valor do patrimônio desse item. ACC mais igual a user.money. Tenho que botar entre parênteses. A gente vai colocar uma vírgula e o nosso valor inicial, que é 0. A gente pode conferir antes de partir para frente. A gente ainda precisa fazer algumas coisas, mas a gente pode conferir logo. Console.log. Well. Eu vou fazer aqui um event listener para ele, só para a gente fazer o teste. total.btn.add event listener. Clique. TotalWelp. É só para a gente testar. Vamos lá ver. Iniciar a página. Soma dos patrimônios. Parece que ele já deu para a gente aqui, tá vendo? Então já está funcionando. É claro que eu não fiz o teste, mas parece que está certo. Tá? Então vamos seguir. Isso aqui já pode ser aproveitado, né, gente? A gente já pode pegar isso aqui e colocar aqui na lista de event listeners. Vou colocar. Maravilha. Vamos seguir. Então, basicamente, a parte mais difícil já foi feita. Agora a gente precisa, obviamente, pegar esse valor e passar ele para a tela. A gente já fez uma coisa parecida antes, né? A gente precisa criar um elemento. Então, eu vou chamar de well element. Recebe document para acessarmos funções de DOM. .create element. Ele vai ser uma div. E para inserir esse valor, nós iremos usar well element.innerHTML.
A gente tem que fazer um template string, né? Porque a gente vai escrever código JavaScript. H3. Fazer um teste. E para inserir de fato essa informação no DOM, a gente precisa usar main.appendChild. Seria Wealth Element. Aliás, faltou só uma coisa. A gente precisa usar a função de formatar. A gente precisa usar a função de formatar o número. Format number. Vamos ver? Vamos ver. Soma dos patrimônios. Olha lá, parece que está funcionando. É que eu não vou usar a calculadora para somar tudo manualmente, mas eu vou confiar que está funcionando, tá? Vamos duplicar patrimônio. E se você clica em duplicar patrimônio, ele reinicia a página, mas continua funcionando. E para terminar, a gente vai estar adicionando esse código para um repositório no GitHub. Lembrando que a aula aqui não vai ser para entrar muito a fundo nessa questão do GitHub, tá bom? É apenas para vocês terem aí o código disponível para vocês testarem e tal. E a gente vai usar funções muito básicas do GitHub. Talvez possa servir para quem ainda não tem nenhum contato com o GitHub, mas para quem tem já um nível intermediário, já consegue usar a plataforma com certo conforto, você não vai ter muito ganho de aprendizado técnico. É mais para a gente fazer aqui o processo juntos, tá bom? Porque realmente eu já ia ter que fazer isso para deixar o código disponível para vocês lá no repositório. Então agora eu preferi incluir isso aqui na videoaula também. Então antes, eu vou fazer uma coisa para ficar um pouco mais organizado. A gente vai estar descrevendo aqui com comentários o que cada função dessa faz. Essa primeira função, ela pega o usuário via API e o insere no array de usuários. Basicamente, essa função adiciona o usuário ao array. Essa função aqui, ela atualiza a página. Aqui a gente dobra os valores do patrimônio. Essa serve para filtrar os milionários, formatar o valor do patrimônio com regex, ordenar mais ricos aparecem primeiro na lista, né? E essa aqui serve para dar para a gente a soma de todos os usuários juntos. E para estar encerrando nossa aula, eu irei estar salvando o nosso projeto em um repositório aqui no GitHub. Você vai criar aqui em Create New, onde tem esse maisinho aqui, tá? Novo repositório, New Repository. O nome dele eu vou dar simulador de patrimônio, sem acento. Não precisa colocar descrição por agora, mas eu vou colocar simulador de patrimônio, mini curso de programação front-end, tá? Eu vou deixar ele como público, não precisa adicionar mais nada e é só criar o repositório. Pronto. Agora aqui a gente pega esse link, só clicar aqui que ele já copia automaticamente. Vamos no nosso VS Code e para abrir o terminal você usa o atalho Ctrl aspas, beleza? Você vai abrir aqui essa telinha e primeiro a gente precisa iniciar o Git na pasta do projeto. Para isso nós usamos o comando git init initialize empty git repository.
inicializou um repositório vazio do Git na pasta tal, na pasta do seu projeto. E agora nós iremos rodar o comando git remote add origin. Vamos pegar o link do repositório, que é esse aqui, copiar, colar aqui, tá bom? E dar Enter. Agora vamos verificar com git status. E aí nós temos várias formas de adicionar esses arquivos para o nosso repositório. Você pode vir aqui nesse símbolo e você pode adicionar eles um por um, né? Vamos clicar aqui, por exemplo. Cliquei nesse, adicionou, cliquei nesse, adicionou, cliquei nesse, adicionou. Mas nós não adicionamos ainda no nosso repositório, tá? Nós só avançamos uma etapa para a gente estar fazendo esse processo, que é você colocar esses arquivos em fase de staged. Aqui, ó, como está dizendo, staged changes, para serem futuramente colocados no commit. Colocando o git status novamente, nós já temos que os arquivos estavam em vermelho, agora estão em verde, e agora a gente pode fazer o commit. Git commit projeto completo. Dá Enter. E agora vamos usar git push set upstream origin master, que é a branch principal do meu projeto. Dá Enter. Fazendo isso, nós já temos o nosso projeto aqui no repositório. Que vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ver o código, né? Para quem está acompanhando a videoaula. E galera, é isso. Eu queria agradecer a vocês por terem acompanhado a videoaula. Fico muito feliz em trazer esse conteúdo aqui para o canal. Espero que eu possa ter a oportunidade de fazer mais vídeos e trazer mais conteúdo para vocês. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!